vai lhe ajudar. Amém? Já mais desse amém, está devagar demais, pessoal. Amém? Essa é uma palavra que a gente, depois dela, a gente já tem que executar. Já tem que orar mesmo, tomar posse da bênção. Tá bom? Vamos começar aqui, primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. A gente vai ler o versículo todo, mas só a parte final do versículo que a gente vai estudar aqui. Diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora a gente vai pegar essa parte aqui, e aí você vai ler comigo, amém? Amém, pessoal? Você vai ler comigo com muita fé. Você vai ler com convicção, com certeza, tá? Vamos ler, todo mundo junto agora. Para isto, vamos lá. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer. Vamos ler de novo essa parte, vamos. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer. Assim como Jesus, Filho de Deus, se manifestou, ele se manifestou com qual propósito? Ele se manifestou com o propósito de desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer o que o diabo fez. O que ele fez? Ele fez o homem cair. O homem foi lá, comeu do fruto, caiu, e desde então o pecado entrou no mundo e ele começou a executar a sua obra. Que obra é essa, pastor? Doenças, enfermidades, maldições, miséria, pobreza, tudo que é ruim vem da parte dele. Só que o Filho de Deus aqui, que é Jesus, ele se manifestou, ele veio, nasceu em carne, ele cresceu, ele cumpriu o seu ministério, e lá na cruz do Calvário ele se entregou por nós, e no terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou, e aí hoje ele está no céu. Ele disse: eu vos dou poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Agora, tudo que Jesus fez é para eu e você fazer também, para a gente imitar, como está até aqui no livro de Hebreus. Se você for comigo aqui agora, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo, meu Deus do céu, o que aconteceu? 13, versículo de número 7. Calma, neném, calma. Vai passar. 13, 7. Amém? Olha só. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, Jesus aqui é o nosso pastor, né? Existem vários pastores, cada lugar tem ali um pastor que cuida daquela congregação. Só que hoje eu quero falar sobre o nosso pastor, que é Jesus. E Deus está dizendo que nós temos que olhar para Ele, olhar para a sua maneira de viver, como Ele agia, como Ele combatia o mal, como Ele tomava posse da bênção, para que nós também possamos imitá-lo. Porque a Bíblia está sendo clara: imitai a fé dos quais. Então hoje vamos imitar Jesus, pessoal. Vamos ver o que ele fazia, o que ele fez, e vamos imitar, sim ou não? Tem gente que imita tanta coisa ruim.
Tem gente que imita famosos, imita o corte de cabelo, imita a roupa, imita a dança, imita tantas coisas. Tem gente que é humorista que imita todo mundo, né? As pessoas, elas têm a mania de imitar umas às outras. Mas hoje vamos fazer diferente, pessoal. Vamos imitar Jesus. Amém? Talvez você, numa brincadeira, imitou alguns políticos, imitou algum repórter, imitou já algum artista, já até usou um certo jargão, uma certa frase. Então você imita, é a brincadeira às vezes na maior naturalidade. Mas vamos ver como Jesus andava, o que Jesus fazia, e vamos imitar. E você vai ver que essa imitação, o que Jesus fazia e eu e você, se nós fizermos, nós vamos ser muito abençoados. Muito abençoados. Nós vamos para o primeiro texto, lá no livro de João. Vamos lá, capítulo 9. João. Evangelho de João. Capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Primeiro que não tinha como ele pecar, nascer e ter pecado e ficado cego por causa de um pecado. Ele nasceu cego, aí os discípulos perguntaram: quem pecou? Ele pecou? Ele nasceu cego porque pecou? Não tinha como. Então eles perguntaram: ele pecou ou seus pais? Aí Jesus foi muito claro: nem ele, não tinha como ele pecar antes de nascer, e nem seus pais pecaram também. Aí Jesus começa a explicar aqui o seguinte, ó. Mas foi assim, aconteceu isso, tudo que aconteceu na vida desse cego, aconteceu por qual propósito? Claro que Deus não quer que ninguém sofra, mas existem coisas na nossa vida, olhe para cá, preste atenção, que elas acontecem é para você manifestar o poder de Deus. Às vezes você não fez nada de ruim, você está no trânsito, o cara te tranca, bate no teu carro. Ah, mas eu estava andando certo, pois é. Mas aí o inimigo às vezes usou uma situação para ocasionar um acidente. Sabe? Tem coisas que acontecem na nossa vida, que às vezes você diz, mas eu não tive culpa. Sim, por isso que você, como filho de Deus, tem que imitar Jesus. Ele não pecou, seus pais não cometeram pecado, mas aquilo aconteceu, a Jesus está dizendo, ó, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então aquilo aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele. O que a Bíblia diz, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem. Tem gente que se algo de ruim não acontece na vida dela, ela não busca a Deus. Tem gente que só buscou a Deus depois de algo ruim ter acontecido. Se não tivesse, ela não teria buscado. Aconteceu para que ela manifestasse na vida dela a fé, o arrependimento e outras obras. Então, Jesus disse, olha, nem ele nem os pais dele pecou, mas para que se manifestem nele as obras de Deus, convém, presta atenção, que eu faça as obras daquele que me enviou.
Você está conseguindo entender? Jesus estava dizendo, para você, para ficar bem claro, Jesus está dizendo, mas para que as obras de Deus se manifestem na vida desse rapaz cego, convém, é necessário, importa que eu faça. Em outras palavras, eu vim para desfazer as obras do diabo. Porque a cegueira daquele rapaz era uma obra do diabo. E você vai ver que tem enfermidades que ali é pura obra do diabo. A pessoa faz exame, não dá nada, toma remédio, não fica boa, e nunca aparece nada. O quê? É uma obra do diabo. E ela tem que imitar Jesus e desfazer aquilo. Porque assim como o diabo fez, você também pode desfazer. Que se foi feito, dá para desfazer. Dá para desfazer. Como? Com a fé. Aí Jesus começou a fazer a obra na vida dele. Ó, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Não adianta você orar por quem já morreu. Acender vela para quem já morreu. Você tem que fazer enquanto é dia, enquanto a pessoa está viva. Enquanto há vida, há esperança. Você tem que fazer enquanto é dia. Trazendo aqui a luz da revelação, você tem que fazer enquanto Deus está dando a oportunidade para você fazer. Adianta você querer fazer, por exemplo, eu vou levar lá o pastor orar depois que o médico arrancou a perna. Ele tinha que já ter orado antes, para evitar o corte. Tem situação que não adianta, muitas vezes vai ser mais difícil você alcançar a bênção, porque você não orou antes, você não fez a obra, você não desfez a obra do inimigo, você não executou a obra de Deus. E aí, irmão, tem gente que está sofrendo porque ela não se manifestou como filha de Deus, ela não fez a obra que Deus mandou ela fazer, ela não usou a fé dela, e aí hoje o inimigo muitas vezes está tomando uma proporção muito grande. Aí a Bíblia diz aqui, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Mas o que é isso? Ele cuspiu, fez o lodo, passou? Sim, porque ali foi um ato de fé. Você está na sua casa, irmão, está com alguma situação, você lembra que você tem um azeite. Por que eu lembrei que eu tenho um azeite? É porque Deus quer que você pegue o azeite, faça unção e ore e repreenda. Jesus, na hora, foi inspirado por Deus, fez um lodo ali com cuspe, jogou no olho dele, vai e lava-te no tanque de Siloé. Atitude de fé. A fé, ela vai falar com você e vai lhe dar direção para aquilo que você vai fazer. E quando Jesus fez a obra de Deus, desfez a obra do diabo. As obras do diabo só são desfeitas quando você faz a obra de Deus. Diga amém? Se você não faz a obra de Deus, a obra do diabo não é desfeita. Ela é desfeita quando você faz a obra de Deus. Quem está entendendo aqui? Vamos ver um outro caso. Lucas, capítulo 13. Lucas 13. Você tem que repreender esse caroço que surgiu aí. Tem que repreender essa dor, tem que repreender essa inflamação, tem que repreender essa dor no nervo ciático, tem que repreender a dor na coluna, tem que repreender a inflamação na garganta, você tem que fazer a obra de Deus. E eu estou falando para você, não é amanhã, não é depois, é hoje, neste culto aqui. Você tem que fazer a obra de Deus, irmão. Olha só, Lucas 13:10. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre
da tua enfermidade, e impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aí você aqui é texto conhecido, aqui 90, quase 100% já sabe dessa passagem aqui. Tem um pouquinho de pessoas que nunca ouviu falar sobre esse versículo. A maioria já sabe, mas é bom a gente relembrar, rever novamente. Agora, presta atenção. Jesus estava lá, a mulher estava 18 anos debaixo do chicote do inimigo, coluna encurvada, cada dia mais ela piorava. O que estava acontecendo na vida dela? O diabo estava fazendo uma obra na coluna dela. Estava encurvando a coluna dela. Estava deixando essa mulher enferma, porque está aqui, ela tinha um espírito de enfermidade. E o espírito de enfermidade, quando ele não age na coluna, quando ele sai, se você não expulsar, ele sai da coluna, vai para a perna, quando sai da perna, vai para o pé, quando sai do pé, vai para o ombro, sai do ombro, vai para o braço, ele fica rondando o teu corpo todo, e você não fica bom. Aí quando não é em ti, é em alguém, quando não é em alguém, é no outro, quando não é no outro, e sempre tem alguém doente, o que é um espírito de enfermidade. Tem gente que se ela anotar hoje, ela vai anotar e vai dizer, hoje eu estou com tal enfermidade. Irmão, em um mês, ela fica, se ela for anotando, ela fica 2, 3, 4 vezes no mês doente. 5, 6, ela nunca fica boa. Sempre tem uma enfermidade nela, um espírito de enfermidade. O que é isso? O diabo, alguém precisa desfazer essa obra. Alguém tem que se levantar para desfazer. Jesus entrou na sinagoga, disse, mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Colocou a mão sobre ela, mandou aquele mal embora, e a mulher se endireitou, ficou curada. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A obra do diabo foi desfeita aqui. Sim ou não? Sim. Vamos ver aqui agora Lucas 4, versículo bem conhecido. 4:37. 4:37. Lucas 4:37. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, fez o quê? Repreendeu a febre, e esta a deixou. Presta atenção. A mulher estava com febre, a mulher estava mal, ruim, Jesus entrou, alguém disse assim, Senhor, tem aqui a minha sogra aqui, o Pedro, Senhor, minha sogra está com muita febre, o Senhor pode orar por ela? A obra de Deus, ela só começa a ser feita quando você ora. Se você está vendo um problema, não orou, você não fez a obra de Deus. E orar não é oração de chama gato, não. Oração, aquela oração de crente medroso. Diabo, não mexe comigo que eu não mexo contigo. Você tem que usar o nome de Jesus e repreender. Amém? Jesus se inclinou para ela. O que é isso? Você tem que focar no problema. Qual é o problema? Você tem que focar no problema. Se concentrar. Você tem que focar no problema, se concentrar no problema e repreender o problema. A mulher estava deitada com febre, Jesus se inclina para ela e repreende a febre. Ele foi objetivo. Ele chamou o mal pelo nome. Qual é o mal que está agindo na sua vida? Você tem que chamar pelo nome e repreender. Amém, pessoal? Quando ele repreendeu, o que ele fez? Ele desfez a obra do diabo ali. Irmão, o que eu estou falando para você é tão simples que você pode estar a primeira vez aqui hoje. Se você fizer do jeito que eu estou lhe falando, vai funcionar para você também. Funciona para quem já é antigo e funciona para quem está
ouvindo a primeira vez. E às vezes funciona até melhor para quem está ouvindo a primeira vez, que a pessoa ela ouve com tanta fé que quando ela ora a coisa acontece. Inclinando-se para ela. Ô irmão, não faz de conta que tu não está com problema. Não fica fazendo de conta que está tudo bem, não, irmão. Não fica dando uma de machão, sabe? De que você está bem, se você não está, irmão. Você tem que parar de ser orgulhoso. De querer mostrar que está tudo bem quando está toda arrebentada. A gente tem que ser, Deus, eu não estou bem não, a minha situação é essa se repreender, em nome de Jesus. Se inclinar é você lembrar do que está acontecendo na sua vida de ruim, que está tirando a tua paz, que está te assolando, e você na hora, por isso que tem gente, irmão, que ela tem que fechar os olhos para ela concentrar. Quem fica de olho aberto é o pastor e os obreiros. Você não, irmão, como eu queria estar aí sentado para poder orar, de olho fechado, sabe? Igual você hoje tem oportunidade. Eu não, eu vou estar aqui orando, porque se alguém aqui vier passar mal, a gente tem que estar olhando, orar, os obreiros estão preparados para colocar a mão, repreender o mal, dar todo o apoio. Agora você tem que, irmão, começar a entender isso aqui. Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele se inclina para ela, e ele desfaz a obra do diabo, porque a febre, ela é uma obra do diabo. A gripe, o resfriado, a Covid. Nunca mais se falou em chikungunya, mas tem gente que até hoje tem sequela de zika, de chikungunya. Tem gente que até hoje está com problema nas mãos, por causa de uma zika que pegou há anos atrás. A mão ficou atrofiada. Tem gente que ficou com a mão atrofiada com o negócio de chikungunya. Tem gente que até hoje ela não consegue mais caminhar, que ela fica cansada por causa da Covid. Foi curada, mas ficou a sequela. Você tem que se inclinar e repreender essa sequela da sua vida. Mas quem sou eu? Quem era Moisés para tirar o povo de Israel do Egito? Deus deu uma bronca nele. Ô Moisés, quem foi que fez a boca? Ô Moisés, quem foi que fez o gago? Quem foi que fez o mudo? O próprio Deus falou para ele. Senhor, que eu sou gago, não sei o quê. Ô Moisés, para com isso. E Deus mandou ele ir, ele falava para o Arão, e o Arão falava. Irmãos, a gente tem que crer. Amém, pessoal? O casal que está aí hoje, irmão, você que está do lado da sua esposa, você tem que pegar a mão dela e unir a sua fé com a sua mulher e mandar esse mal embora. O que dois concordarem sobre a terra é concordado no céu. Jesus disse isso. Foram palavras dele. Diga amém, pessoal. Às vezes está a família, irmão. A família, você tem que pegar a mão, aí está tu, teu marido, tua mulher, a mulher, o marido, os filhos. Pega a mão, quem está da família, e faz a oração. Se inclina para o mal e repreende ele. Desfaz o mal. Lucas 11, versículo 14. 11, 14. A gente vai finalizar aqui. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. Preste atenção, não é que todo mudo é endemoniado, não. Mas esse homem estava mudo porque tinha um demônio agindo na vida dele. E Jesus estava expulsando, porque Jesus, ele conseguia ver o espiritual. A gente só consegue ver o físico. E ele estava expulsando um demônio que era mudo, que prendia a língua do homem, que não deixava o homem falar. E aí a Bíblia diz aqui, aconteceu o quê? Isso aqui você tem que ler. Aconteceu o quê? Saindo o demônio, o mudo falou. Acabou o problema. Quando Jesus expulsou o demônio, o homem começou a falar, porque era um demônio que prendia a língua dele, que fazia ele ser mudo. Irmãos, a gente tem que aprender com Jesus, imitar e a fé.
dos quais Deus está mostrando para você, o nosso pastor Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o sacerdote da nossa confissão. Ele está dizendo aqui, olha, ele expulsou aquele mal que estava na vida do homem. O homem não falava porque tinha um espírito mudo nele. E quando ele repreendeu, o homem começa a falar. Repreendeu. Tem problema financeiro que vai mudar quando você repreender. Ah, pastor, minha empresa de ultimamente está quebrando tudo. Repreende o demônio lá. Manda ele sair. Tem que exigir a saída dele. Ô demônio, você vai soltar a minha empresa. Você vai sair dos meus clientes. Você vai soltar os fornecedores. O demônio está causando prejuízo aqui. Eu estou repreendendo você em nome de Jesus. Tem que mandar embora. Amém? E todo mundo sabe o que é repreender aqui. Você já repreendeu seus filhos quando eles erraram? O que é repreender? Dá uma bronca. Não é assim? Você dá uma bronca. Você fala para ele, não pode fazer isso. E o filho, que lhe respeita, ele vai te obedecer. Por isso que o inimigo, ele só sai se você repreender. Amém, pessoal? E ele disse, ó, e o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Nós vamos fazer a oração da fé, baseado em Tiago, capítulo 5. E nós vamos orar por aqueles que estão assistindo em casa também. Depois a gente vai fazer a campanha. Tiago 5, versículo 15. 5:15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vamos orar agora? Mas sem medo de ser feliz. Vamos se levantar agora numa atitude de fé e tomar posse da nossa bênção. Amém? Numa atitude de fé, apresenta as suas mãos assim. Daqui a pouco a gente vai fazer a campanha. Deixa o pedido aí. Faz assim. Diga assim, Senhor meu Deus, eu te apresento agora as minhas mãos e eu te peço, coloca nelas o teu poder em nome de Jesus. Agora pega essa mão ungida aí, coloca no local onde você quer ser curado. Se é um lugar íntimo, coloque a mão no coração e feche os olhos. Feche os olhos. Oh Deus Todo-Poderoso, eu estou te pedindo, Pai querido, Pai amado, esta pessoa está agora unindo a fé dela com a minha. E para isto os filhos de Deus se manifestaram. E como filho de Deus e você como uma filha de Deus agora, você vai usar o poder que Deus te deu. E em uma atitude de fé você vai repetir comigo agora, fecha os olhos, hein? Não distrai não, não distrai não. Diga agora bem forte, em nome de Jesus, eu agora me levanto para repreender todo o mal da minha vida. Diga, eu desfaço agora toda obra do diabo do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. Diga, eu não aceito nenhum mal na minha vida, enfermidade, doença, todas as dores, todos os males, em nome de Jesus. Agora você vai chamar o mal pelo nome, com os olhos fechados, chama o nome da doença, chama o nome da enfermidade, e você vai mandar esse mal sair. Você que está assistindo em casa tem que fazer. Eu estou sentindo uma unção muito forte aqui agora, é uma unção que está envolvendo você, e você tem que dizer, diabo, você não vai mais prender a minha vida, eu repreendo você, demônio. Aonde você estiver agindo, é do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, espírito de enfermidade,
espírito de inflamação, de gripe, de doença, em nome de Jesus Cristo agora, pelo poder que é no nome de Jesus, vai ter que sair agora da minha vida, do meu corpo, da minha casa, do meu casamento, em nome de Jesus. Você tem que mandar sair da sua empresa, você tem que se mandar sair da sua loja, você tem que mandar sair do seu filho, essa enfermidade que está agindo nele, eu amaldiçoo agora, esse mal, chama pelo nome, e diga em nome de Jesus, está repreendido da minha vida, sai do ombro dessa pessoa, sai daí a bursite, sai daí a tendinite, sai daí a artrite, sai daí a artrose, foi um mau jeito que essa pessoa fez, e o antebraço dela está doído, parece que está torcido, mas eu estou repreendendo esta torção, eu estou repreendendo esta dor, eu estou repreendendo esse mal, sai da garganta dessa pessoa, vai embora enfermidade, vai embora inflamação, vai embora Covid, vai embora todo sintoma, é a sequela da Covid, está amaldiçoada agora, sai, vai saindo do estômago, sai gastrite, sai a úlcera, sai as dores do estômago, vai saindo agora, em nome de Jesus, sai da coluna dela, sai do nervo ciático, vai saindo, é do alto da cabeça, a planta dos pés dessa pessoa, demônio de enfermidade, demônio de doença, todo mal, sai desemprego, sai falência, sai miséria, sai aperto, vai embora, você vai soltar essa igreja, você vai soltar esse povo, você vai sair da saúde dessa pessoa, você vai sair da casa dela, eu estou te repreendendo, eu estou dizendo em nome de Jesus, todo mal, sai, e sai. Levante as mãos agora e seja curado desse mal em nome de Jesus. Seja curado agora, eu estou determinando a sua bênção. Ou diga, eu recebo agora a minha bênção em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele, irmãos. Glória a Deus. Ó, você que não podia levantar o braço, levanta agora, mexe a coluna, faz o movimento do joelho, faz aí, engole, você não está conseguindo engolir, a garganta estava inflamada, faz aí, você tem que fazer o movimento, porque agora é a hora de você constatar a sua bênção. Pastor, a minha mão não estava podendo mexer, fechar, abrir, faz agora numa atitude de fé, o que você não estava podendo fazer, e tome posse da sua bênção. Amém, meu irmão, minha irmã? Quem crê? Cadê? Quem vai contar? Só, não vamos demorar muito nessa parte não, mas alguém estava mal e agora depois da oração ficou bom. Faz aí. Quem orou pela coluna tem que mexer a coluna, irmão. Em nome de Jesus. Vamos lá. Cadê? Tem alguém? Não tenha vergonha não. Você recebeu a bênção? Conta. Fala aí em nome de Jesus. Pastor, estava doendo meu estômago e passou a dor agora. Cadê? Aquela irmã ali no meio, vai com ela lá, rapidinho. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Não foi nessa quarta agora, na outra quarta o Senhor também fez uma oração sobre alguém que estava com problema na visão. E a minha visão estava um pouco fechada, né? E ali eu repreendi, começou a abrir minha visão. E Deus deixou eu sem usar o colírio, né? E daí em casa começou de novo a querer coisa. Eu disse, Satanás, tu já foi expulso e meu corpo é corpo do Espírito Santo. E para a glória de Deus, nunca mais. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Quem mais? Tem alguém aqui nesse culto? Lá atrás. Vai com a irmã lá atrás. Já vai, está chegando aí já. Em nome de Jesus. Isso. Vai com ela aí. Boa noite, irmã. Cadê? A paz do Senhor para a igreja. Amém. Pastor, eu estou muito feliz. Graças a Deus. A Jéssica está em casa. Amém. A Jéssica está andando. E Deus está curando a minha filha
Glória a Deus. O corpo todo, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar orando. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. A Jéssica é a filha da irmã que sofreu um acidente gravíssimo. Chegou no hospital entre a vida e a morte. E a igreja clamou e Deus restituiu a saúde dela de volta. Amém? Quem mais? Quem mais? Aquela irmã lá. Ali, tu tá do lado, já vai ali, depois tu vai lá. Depois tu pega lá. Tu já tá aí, vai aí mesmo. Depois tu vai lá para o outro lado. Pode falar, irmã. Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor. Boa noite. Tenho participado das campanhas de sexta-feira da Cura e Libertação. É com muita alegria que eu venho dizer que eu estou liberta da depressão. Estava na depressão profunda. Olha. Pensava em suicídio, mas nas campanhas eu vinha, parava, vinha mais constantemente. Quando foi um dia, Deus me libertou da depressão. Agora, toda semana, no final de semana, eu quero estar na igreja. Ô, glória! Palmas para Jesus. É, irmão. Alegria. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Vamos lá, aqui do lado ali a irmã agora. Maravilha de Deus, hein? Boa noite, irmã. Boa noite. Eu estava com a minha garganta um pouco ardendo, né? E quando Sim. o senhor falou sobre a garganta, passou. Passou agora. E outro foi do braço também, que quando eu levantava assim, começava a doer. Bem aqui assim, tá? Você levantava até onde? Até aqui assim, só. E agora? Agora vai. Chega, deu um estralo aqui. Estalou, agora não está doendo mais. Não. Palmas para Jesus. Glória a Deus. É, meu irmão. Mais alguém? Está vendo como Deus está aqui no nosso meio? Ele está operando aqui no nosso meio? A qualquer momento você pode contar o seu testemunho também. Quem mais? Quem mais? Eu creio que está fluindo muitas curas aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Tá certo? Meu irmão, vamos fazer assim, depois eu creio que outros testemunhos virão.